Nos últimos dias deixei o meu Galaxy S23 Plus de lado para poder usar um iPhone, o iPhone 13 Pro Max. Vale a pena usar esse smartphone em 2024? Vem comigo que é o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para contar um pouco da minha experiência de uso para vocês com o iPhone 13 Pro Max. Mas antes de qualquer coisa, desce o player, se inscreve aqui no canal porque eu faço vídeos de smartphones, mas faço vídeos relacionados com o mundo da tecnologia, beleza? Antes da gente falar sobre o 13 Pro Max e dos meus pontos positivos e negativos, tem um recadinho para vocês da Trocafy. A Trocafy, para quem não conhece, é um lugar onde você vai encontrar os melhores smartphones seminovos e recondicionados. Lá você encontra iPhone 13 Pro Max, smartphones da Samsung, enfim, uma série de modelos que você pode escolher e todos eles têm esses processos muito bem estruturados para recondicionar o seu smartphone. Como eu disse, independente da marca. Na Trocafy eles têm alguns processos de verificação que garantem que todas as funcionalidades são revisadas de acordo com os padrões do fabricante. Dessa forma eles garantem 100% do funcionamento do aparelho. Os profissionais que trabalham na Trocafy são responsáveis pela verificação e recertificação dos aparelhos e todos eles são homologados pelos fabricantes Apple e Samsung. Dessa forma, eles conseguem garantir que 100% das peças são originais. E eles também trabalham com as categorias dentro do site. Então você pode encontrar um smartphone que é o Estou Zerado ou Sou Como Novo e tenho as minhas marcas. Isso significa que você pode encontrar algum modelo com algumas marcas de uso, mas como eu disse, todos eles com 100% das funcionalidades. Parece que de fato eu acabei de tirar ele de uma caixa lacrada. Ele tá zero, redondinho, sem nenhum arranhão, nada perceptível em termos de estrutura do smartphone, de beleza, sabe? Isso aqui pra mim foi sensacional. E o que eu acho mais legal da Trocafy é que eles têm um prazo de devolução estendido. O Código de Defesa do Consumidor exige 7 dias, né, pra você que recebeu o produto poder devolver sem nenhum ônus. No caso da Trocafy, eles te dão 10 dias, o que é maior do que o prazo exigido. E além disso, a Trocafy ainda te dá 90 dias ou 3 meses de garantia no produto. Isso é uma segurança e tanto, né não? E para quem é de São Paulo tem uma dica extra aqui. A Trocafy tem 2 lojas físicas e isso permite que você dê uma olhada pessoalmente nos smartphones que você está namorando aí para poder fazer a troca. Então eles têm vários smartphones no mostruário e você pode levar o seu smartphone também para ser avaliado e entrar como um valor na troca. Isso acaba sendo muito prático porque você já leva o seu smartphone antigo e já sai com o novo na hora. Mas é claro, se você não está em São Paulo, também dá para aproveitar tudo isso que eu tô falando. A Trocafy tem um site com todos os smartphones disponíveis e usando o cupom de desconto que eu tô deixando aqui para vocês, vocês têm mais 5% de desconto. Então entra lá, dá uma olhada nos modelos, escolhe o modelo que você achar mais legal, pode ser o iPhone 13 Pro Max, pode ser um iPhone 13 Pro, um 13 normal ou até smartphones mais novos. Enfim, dá uma olhada aqui no link que eu tô deixando para vocês e aproveitem esse cupom de desconto. Muito obrigado Trocafy por patrocinar o vídeo de hoje e agora vamos voltar aqui pro review, pro meu dia a dia com o iPhone 13 Pro Max. Bora lá. Bom, dito isso, vamos lá falar do 13 Pro Max. É um smartphone que foi lançado há algum tempo já, a gente já tá na versão 15, então já tem 2 gerações na frente, mas eu queria fazer esse vídeo se vale a pena ou não esse smartphone, porque tem muita gente comprando o iPhone 11 e o iPhone 13 nessa geração, nesse ano no caso. E lá na Trocafy tem essa categoria de seminovos e, poxa, o que eu recebi, primeiro de tudo, né? O que eu recebi é 0 bala, 000, não tem nenhuma marca de uso, isso é incrível, parece que eu acabei de tirar o smartphone, parece que eu acabei de romper o lacre de uma caixa original do iPhone 13 Pro Max, é como se a Apple tivesse enviado, isso é excelente, mas em termos de tamanho, eu achei o smartphone meio grandão assim. Tudo bem, a gente está falando da variante 13 Pro Max, né, que é a versão maior mesmo. Isso vai te dar mais tela, vai te dar mais bateria, eu já falo disso já, mas o tamanho dele não é que me incomodou, talvez eu não esteja tão acostumado assim com as versões com as versões maiores dos smartphones, né. Quando saiu o S23, a linha S23, eu acabei escolhendo o Plus, que é o intermediário da linha, porque ele não é nem tão grande quanto o Ultra e nem tem tão pouca bateria assim quanto a versão menor, né, quanto a versão S23. Mas o 13 Pro Max é um pouquinho maior, eu não sei se vai dar para ver no comparativo certinho, mas o 13 Pro Max é do lado de cá. Ele é um pouquinho mais alto e um pouquinho mais largo, mas isso aqui é imperceptível. O lance aqui é que ele é um pouquinho mais alto. Isso faz diferença no dia a dia? Olha, no primeiro momento que eu peguei esse smartphone, na hora que eu tirei ele da caixa que a Trocafy envia,
Eu falei assim, poxa, que celular grande, mas... Enfim, é só uma questão de uso, uma questão de usabilidade mesmo. Porque se eu fosse comparar ele com o modelo Ultra, seria muito maior. Mas no final das contas, essa tela de 6.7 polegadas na variante Pro Max foi muito confortável para usar. Eu achei ele meio grandinho, mas no dia a dia a gente acostuma. A verdade é essa. O lance é, se você está muito acostumado com um smartphone pequeno e pega um maior, você vai notar essa diferença. E do mesmo jeito, ao contrário, né? Se você está acostumado com o modelo Pro Max ou com o modelo Ultra, por exemplo, do S24, o S23, o S22, por exemplo, e vai para um modelo menor, como por exemplo o 13 Pro, o 12 Pro, o 14, enfim, todas essas variantes menores, você nota uma diferença ali, mas você se acostuma, tá? É ótimo para poder consumir conteúdo, é ótimo para poder fazer registro, por exemplo, de câmeras e tudo mais, a tela funciona muito bem, e eu acho que esse ponto é um grande acerto da Apple há muitas gerações. Aqui a gente tem um display Super Retina XDR OLED de 120 Hz com HDR10 e Dolby Vision e um pico de brilho de até 1200 nits. Isso significa, falando todos esses números aqui, significa que você tem uma tela de ultra alta definição, de ótima qualidade, com brilho muito bom também, então você consegue, inclusive embaixo do sol, ver isso com muita clareza, né? Todas as informações na tela ficam nítidas para você ver o que está acontecendo no smartphone. E essas certificações HDR, Dolby Vision e tudo mais, garantem que a cor, garantem que a qualidade do painel seja, tipo, a melhor do mercado. Não à toa, a Apple é a que briga com a Samsung diretamente quando a gente está falando de visores, né? Samsung e Apple têm, tipo, os melhores displays do mercado e isso fica nítido no dia a dia, né? Quando a gente está consumindo conteúdo, vendo mesmo um feed no Instagram, é muito louco como a qualidade do painel, as cores mesmo, a definição de cor, a definição da imagem salta aos olhos. Isso é uma experiência que a gente só tem quando a gente pega esses smartphones mais topo de linha, como é o caso das linhas Pro, Pro Max da Apple ou a família Ultra, a família S, né, da Samsung. Isso fica evidente o quão boa é a tecnologia de painel desse smartphone, mesmo em 2024, tá? Que teoricamente a gente já tem painéis melhores. Não, aqui para mim já tá excelente. Eu queria comentar também sobre performance e sobre sistema nesse ponto agora, porque assim, estamos falando de um smartphone de 2 gerações atrás, mas a gente está falando aqui do Apple A15 Bionic, que é um chip hexa-core, ou seja, ele tem 2 núcleos de alta performance, que chega até 3.23 GHz, e 4 núcleos que chegam em 1.82 GHz. Ele conta com a GPU Apple de 5 cores e ele é atualizável até o iOS 18, que acabou de ser lançado, que acabou de ser dado um preview na WWDC 2024. Assim, vou te falar que não notei um smartphone antigo. Tá? Quando eu peguei, coloquei os meus aplicativos, instalei tudo que eu estou acostumado a usar, inclusive jogos, rodou tudo liso, numa boa. Não tem nada que eu tente fazer no iPhone 13 Pro Max que ele não rode ou que ele não rode exatamente assim, muito bem. O ponto aqui é que talvez esse processador entregue uma performance de bateria um pouco menor, uma performance menos otimizada do que os atuais. É claro que se a gente olhar em benchmark, o iPhone 13 Pro Max vai ficar atrás de um 15 Pro Max, por exemplo. Óbvio, isso é natural da evolução dos chips, da evolução dos sistemas que a Apple traz, que todos os fabricantes trazem nos smartphones. Mas o ponto aqui é que nada roda de uma forma capenga, vamos colocar assim, nada roda de uma forma lenta, e isso é excelente. A experiência de uso com esse smartphone é fluida, é digna de um smartphone topo de linha. Afinal de contas, é um smartphone topo de linha. É de 2 anos atrás, tudo bem, mas funciona como um smartphone topo de linha e isso é sensacional. Dito isso, rodo Instagram numa boa, jogos numa boa, inclusive os jogos que habilitam 120 frames por segundo, ele tira vantagem também, porque a tela chega nessa capacidade de frame rate, o que é excelente. Então assim, não tem nada que eu rode no 13 Pro Max que eu falei assim, poxa, ficou engasgado, ficou ruim. Não tem nada disso aqui, é uma experiência realmente muito fluida e muito consistente, como todos os smartphones da Apple que eu já usei até então. Essa interface um pouco mais simples, ditas por alguns, traz esses benefícios, né, de não ser algo que fique carregando muito. Então a experiência, a fluidez do uso desse smartphone é perceptível e não tem nada que eu possa reclamar aqui nesse quesito.
Sobre o iOS 18, é um ponto muito engraçado, assim, porque a Apple, ela não fala isso abertamente, ela não crava que os smartphones vão ter X ou Y anos de upgrade, mas o iPhone 13 Pro Max tá tipo 2 gerações atrás e ele vai receber os mesmos recursos do que o 15, do que o 14 Pro do Pro Max, né, que vão chegar já já, com exceção, claro, do Apple Intelligence, que precisa de um chip mais novo, um chip mais capaz, e aí uma crítica, né, porque, poxa, é um smartphone que... tudo bem que a inteligência artificial é muito baseada no processador, no processamento local também, mas, poxa, Apple, tinha que cortar tudo do Apple Intelligence para smartphones que não são o 15? Poxa, ficou ruim. Mas, de qualquer forma, todos os itens novos que chegaram com o iOS 18, né, personalização, home screen, tudo personalizado, tá chegando aqui também no iPhone 13 Pro Max, e isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu pego o smartphone da Apple para poder fazer review, que é o fato deles terem essa possibilidade, essa capacidade de prolongarem a vida útil de um smartphone através das atualizações de software. A Samsung já sofreu muito com isso no passado, Motorola sofre ainda com isso, garantindo poucas versões de software, mas a Apple sempre entregou bastante disso. Tanto é que o iPhone 11, que é lançado é um lançamento bem mais antigo, vai receber também as atualizações do iOS 18. Então, assim, em termos de experiência de hardware, experiência de software, zero bala, assim, não tenho o que reclamar, apesar de achar o iOS um sistema meio simples demais ou meio capado demais às vezes, e o fato disso é eu usar Android no meu dia a dia, não tem nada que eu tentei rodar no iOS que travou, e isso é excelente. Eu acho que essa possibilidade, não é nem a simplicidade, mas esse lance que a Apple trabalha com o iOS de entregar um negócio mais simples, mais pronto para uso, que permite que você faça aqui as suas configurações mais avançadas, mas ainda assim entregue um sistema fácil de usar, traz para esse smartphone, traz para essas linhas de smartphones, mesmo as mais antigas, a capacidade de rodar tudo muito bem. Então, ponto super positivo na experiência de uso aqui com o 13 Pro Max. Antes da gente partir para as câmeras, que acho que é um dos pontos principais desse vídeo, eu queria só falar da bateria. Eu recebi o 13 Pro Max da Trocafy com uma capacidade de bateria de 87%. Isso significa que ele não é um smartphone zero, não é 100% de bateria, de capacidade de bateria, mas acima de 80% já é tranquilo para você usar no dia a dia. E falando de um 13 Pro Max, onde a capacidade nominal de bateria é maior do que a versão inferior, cara, eu fiquei super satisfeito, assim, porque eu tive o 12 Pro, por um tempo eu fui usuário do iPhone 12 Pro, né, a versão menor, e eu tinha alguns problemas, assim, com bateria até final do dia, tinha dia que eu tinha que carregar ali no meio do dia para poder chegar no final, se eu fosse sair de noite, por exemplo, eu precisava dar uma carga no meio do dia para ter certeza que eu não ia ficar sem bateria lá no final do dia, e no 13 Pro Max não, cara, a bateria é, assim, incrível, mesmo tendo essa capacidade um pouco mais reduzida, a capacidade para usar ao longo do dia, para mim, funcionou super bem. E olha que eu joguei, eu vi vídeo no YouTube, escutei podcast também, então funcionou comigo numa boa, assim. É claro que quanto mais bateria, melhor, mas chega um ponto de mais bateria ser também um smartphone mais pesado e mais desconfortável para você usar no dia a dia. Então, em resumo, eu acho que a capacidade de bateria é equivalente aqui com o dia a dia de um 13 Pro Max. A única coisa que eu vou colocar como alerta aqui para vocês que querem comprar um 13 Pro Max em 2024 é dar uma olhada na capacidade de bateria, tá? A Trocafy, como eu falei, eles têm essa certificação que vai garantir o uso adequado do smartphone e vai garantir também a bateria acima de 80%. Se você encontrar um smartphone, um 13 Pro Max usado, sei lá, você quer comprar um usado, você não quer comprar um seminovo da Trocafy, por exemplo, você quer comprar um smartphone usado de um amigo, e aí a bateria dele não está acima de 80%. Cuidado, porque provavelmente você vai ter problema com a bateria pouco tempo depois de você pegar esse smartphone, tá? Então dê prioridade para pegar um smartphone seminovo com a Trocafy, porque eles garantem pelo menos 80% de vida útil da bateria, beleza? Esse é só o meu ponto aqui que tem que ficar claro para vocês que vão pegar um smartphone seminovo, que vão pegar um smartphone que já foi lançado há um tempo, agora em 2024, porque é um ponto de atenção, tá? Mas agora vamos falar de câmera. E aqui, meu amigo, brilha. Bom, falando de hardware do
13 Pro Max. Ele tem câmeras triplas na parte de trás, sendo a principal uma de 12 megapixels, a telefoto de 3 vezes de zoom, 12 megapixels também com abertura f2.8 e a ultra-wide também com 12 megapixels com abertura f1.8. Nota que os três sensores têm 12 megapixels, os três sensores têm a mesma capacidade de megapixels, por assim dizer, mudando somente a abertura e distância focal. Isso significa que a Apple consegue trabalhar muito bem o lance de pós-processamento de imagens, porque eles não têm que ficar trabalhando com vários tamanhos diferentes de fotografia, vamos colocar assim. E eu falo isso porque o lance de otimização da imagem, o lance de pós-processamento é onde as empresas, tanto Samsung quanto Apple, fazem o jogo virar. Eu digo isso porque há não muito tempo atrás eu estava usando um smartphone que tinha 50 megapixels de câmera principal e ele entregava resultados piores do que esse de 12 megapixels. Então, assim, não é só megapixel. A câmera, o resultado que a gente vê de uma fotografia não está 100% vinculada ao tanto de megapixel que ela vai entregar. Óbvio, quanto mais megapixel você tem, mais possibilidade de definição, possibilidade de acertar uma fotografia você tem. Só que isso sozinho não faz milagre. O pós-processamento de imagem que a Apple coloca aqui, o balanço de cores, sabe? O balanço de brilho, de contraste, de altas luzes, de baixas luzes, de sombras, né? É digno de uma fotografia de última geração. A gente tem incrementos no iPhone 14 Pro Max, no 15 Pro Max, mas eu não acho que o 13 Pro Max fica muito atrás, não. Eu usei esse smartphone para fazer stories dos meus filhos alguns dias atrás, postei para vocês lá no Instagram, inclusive me segue lá se você ainda não é inscrito, porque aí você não perde esse tipo de conteúdo também, nesses comparativos que eu faço no dia a dia. Mas assim, todo mundo elogiou, não teve ninguém que não tivesse elogiado as fotos e os vídeos que eu gravei com o 13 Pro Max e coloquei no Instagram, que é aquele lance da otimização, né? Do aplicativo do Instagram rodar em iOS diferente do que roda em um Android. Olha, super satisfeito, não tem o que falar, a câmera funciona muito bem, especialmente quando está um dia ensolarado, um dia com boas luzes, mesmo em momentos que a luminosidade não está tão boa assim, seja numa festa, né, um ambiente mais escuro, um restaurante, alguma coisa assim, a câmera se sai muito bem. Eu, por várias vezes, escolhi pegar o 13 Pro Max, fazer uma foto dos meus filhos, do pula-pula, por exemplo, sabe? Esse tipo de fotografia mais bate-pronto, né, que você não fica pensando muito, você só tira o celular e já começa a fotografar. Esse tipo de cenário o iPhone se sai super bem. É uma fotografia muito condizente com o que a gente encontra em topos de linha e não à toa o 13 Pro Max é um smartphone topo de linha, mesmo sendo de 2 gerações atrás. Se você busca um smartphone para fotografias e vídeo, eu acho que sim, o iPhone 13 Pro Max está nesse top, nessa parte superior do espectro assim, de qualidade, né? Brigando diretamente com o S23 Ultra da Samsung e o S24 Ultra. Tem momentos que eu prefiro o S24 Ultra, por exemplo, porque ele entrega uma câmera de zoom melhor, mas em termos de processamento, no dia a dia, assim, de bate-pronto, e especialmente se você é um produtor de conteúdo e pensa em uma câmera para gravar stories, para gravar seu conteúdo, o iPhone 13 Pro Max é uma belíssima ferramenta. Talvez se eu pegar um iPhone 15 Pro Max e comparar lado a lado, eu vou ver algumas diferenças. Bem provável que eu vou ver isso mesmo, mas a qualidade que o 13 Pro Max entrega já tá, pra mim, assim, top 10, sabe? Excelente. E isso se reflete também em vídeo, porque ele é capaz de gravar a 4K 60, então ele tem a capacidade de gravar em 4K nessa taxa de frame rate maior, ou seja, tem uma fluidez melhor da imagem e, de novo, né, é o mesmo resultado de fotografia também em vídeo. Inclusive, se você quiser gravar em altas taxas de frame rate, em Full HD você chega até 240 frames por segundo. Ah, não posso esquecer, ele grava em 10 bit HDR, DubVision HDR também, ProRes e no modo cinemático, onde ele permite alterar o foco, alterar onde a imagem vai focar no pós-processamento. No 13 Pro Max a limitação é 1080, então você não consegue fazer esse modo cinemático em 4K. Mas ele te dá essa possibilidade de alterar o foco da imagem. Então você está gravando aqui, errou o foco, por exemplo. Isso acontece quando você grava sozinho, por exemplo. Você está gravando lá uma imagem no modo cinemático e quer alterar depois o foco. Você pode fazer isso depois
na pós-produção, na própria galeria do iPhone 13 Pro Max. Isso é muito legal. Como eu falei, ele tem essa limitação, o 13 Pro Max só vai funcionar em 1080, se você quiser o 4K, acho que você tem que ir pro iPhone 14 Pro Max, e aí você vai habilitar isso. Mas assim, é uma ferramenta e tanto para produção de conteúdo. Isso a gente não pode negar não. Então, meus amigos, minhas amigas, o resumo que fica é: o iPhone 13 Pro Max é uma boa compra em 2024? Para responder essa pergunta é muito simples. Você está do lado onde quer o máximo que a tecnologia pode oferecer, mesmo sendo de 2 anos atrás, e eu estou falando de tela, de câmera, de processamento. Olha, vai que vai, porque o iPhone 13 Pro Max ainda suporta muito bem um dia a dia de uso hardcore mesmo em 2024. E eu falo isso para câmera, eu falo isso para processamento e até mesmo em bateria, sendo que a bateria desse smartphone aqui veio com 87% da capacidade total dela. Então eu te recomendo muito comprar através da Trocafy, porque lá eles vão garantir esse tipo de característica para o seu modelo. E o ponto aqui é que a gente tem tudo isso pagando muito mais barato, muito mais em conta do que pegar, por exemplo, um 15 Pro Max, que vai custar um olho da cara atualmente. Então, se você quer um smartphone topo de linha e quer pagar mais barato, né, não quer pagar o preço cheio de um smartphone novo, eu acho que o 13 Pro Max é uma excelente opção. Minha única ponderação é sobre tamanho, e aí vai de cada um. Tem gente que não gosta de um iPhone tão grande, tem gente que vai preferir esse tamanho maior mesmo, porque, cara, é uma baita de uma máquina. Seja para produção de conteúdo, onde você vai exigir mais das câmeras, seja para jogos, por exemplo, onde ele vai exigir mais do processador, ou sei lá, seja pelas funcionalidades que a Apple traz ano após ano com os updates de software do seu iOS. O iPhone 13 Pro Max já tá rodando o iOS 18, vocês viram imagens aí ao longo do vídeo, e assim, tá no beta, tá cheio de bug, mas tá rodando 100%. Então, meu amigo e minha amiga, se você quiser comprar um iPhone 13 Pro Max, não deixa de usar o link que eu tô deixando aqui. Muito obrigado a Trocafy por patrocinar o vídeo de hoje e me dar a possibilidade de usar um 13 Pro Max, de um iPhone 13 Pro Max em 2024, porque tem muita gente que não vai no mais novo, e é totalmente compreensível. Esse smartphone aqui já é capaz de rodar tudo que a maioria das pessoas vão querer. Então, de fato, muito obrigado ao Trocafy por esse suporte aqui na produção desse conteúdo, porque eu fiquei bem animado de testar o iPhone 13 Pro Max em 2024. Lembrando que se você quiser 5% de desconto, dá uma olhada no link que eu tô deixando aqui na descrição, bem como o cupom de desconto. Digita lá o cupom de desconto, você vai ter esse descontão lá para você aproveitar aí e ter todos os benefícios de comprar um smartphone seminovo na Trocafy. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.